E nós podemos ler essa Bíblia para os nossos filhos, utilizando parte do tempo que ele está vendo televisão para ouvir histórias da Bíblia. Crianças até 6 anos você pode usar essa Bíblia. Só que essa criança não pode pegar, senão ela vai rasgar. Mas para contar até crianças de 6, 7 anos Existe uma outra Bíblia para crianças maiores. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje, é da Sociedade Bíblica. A Bíblia na linguagem de hoje, o texto bíblico na linguagem de hoje, todo ilustrado. Então, irmãos, as crianças vão ficar fascinadas pela Bíblia, porque a aqui de ouvir em outras aulas que os pais são os primeiros responsáveis pela salvação das crianças. Nós já vimos também que o tempo da escola sabatina é de apenas 70 minutos contra 168 horas que a criança tem durante a semana. E é muito pouco 70 minutos para o ensino da palavra de Deus somente na escola sabatina. Há um texto no Espírito de Profecia, no livro Educação, que eu gostaria de colocar para vocês, que diz o seguinte: é obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outro. Irmãos, eu disse para vocês que a televisão, o maior problema da televisão é que ela bloqueia a capacidade de pensar. E nós, como seres humanos, temos que ser pessoas pensantes e não meros refletores do pensamento de outro. As crianças, os adolescentes, eles têm que ter convicção da religião. Eles têm que saber por que eles são cristãos e ter certeza de que eles estão certos, que estão no caminho certo e que amam a Jesus, porque Jesus é o seu Salvador e não porque o pai disse, ou a mãe falou, ou a professora da escola sabatina falou. Os nossos filhos devem ser pensantes. E nós, como pais, somos os responsáveis para ensinar os nossos filhos a pensar. Vejam o que diz esse outro texto, do livro Educação. A capacidade de discernir entre o que é reto e o que não é, podemos possuí-la unicamente pela confiança individual em Deus. Cada um deve aprender por si, com o auxílio dele, mediante a sua palavra. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos, para que eles compreendam e aprendam por si mesmos. Não adianta para as crianças elas aceitarem porque outras pessoas falaram. Elas precisam aceitar porque elas compreenderam que aquilo é realmente o certo. E os pais são os responsáveis para trabalhar isso, para fazer a criança pensar. Por isso, os momentos em casa com os filhos para o ensino e estudo da palavra de Deus são momentos preciosíssimos. E nós não podemos deixar esses momentos passar em branco. Nós lemos já o texto que eu pedi que vocês marcassem em suas Bíblias, que está em Deuteronômio 6, 5 a 7. Eu gostaria de lê-lo mais uma vez. Deuteronômio 6, 5 a 7. É a maneira como Deus quer que ensinemos aos nossos filhos.
Diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Aqui Deus está nos dizendo que nós temos que falar do seu amor para os nossos filhos a todo momento, e principalmente ao deitarmos e ao levantarmos, nos momentos em que vamos fazer com eles o culto familiar. Temos que aproveitar cada precioso momento do culto para que seja um momento de alegria, um momento de louvor e um momento de deleite. Existem algumas citações no livro Orientação da Criança. Aqui está o nosso livro de cabeceira para aqueles que têm filhos. Os monitores deveriam orientar os pais na igreja para que adquiram esse livro, leiam esse livro. Há um capítulo nesse livro, aliás 2, que eu gostaria de recomendar com relação ao culto familiar. Um deles se chama A Bíblia no Lar. Por que devemos estudar a Bíblia e por que devemos ensinar a Bíblia para as crianças? A serva de Deus nos diz no Orientação da Criança, página 507, que se a Bíblia fosse estudada como deveria ser, os homens se tornariam intelectualmente fortes. Então a Bíblia traz inteligência, irmãos. Se nós estudássemos a Bíblia como deveríamos estudar, nós seríamos intelectualmente fortes. Se nós quisermos que os nossos filhos sejam mais inteligentes, nós temos que ensinar a Bíblia para eles. Diz mais que a Bíblia deve ser o livro guia em cada família, em cada lar. Se nós estivermos desejando levar os nossos filhos para o céu, deveríamos ter a Bíblia como nosso livro guia. Nós já vimos em outras aulas, outros seminários, que não é fácil salvar as crianças no mundo de hoje. Nós temos que mostrar a cada momento o amor de Deus, a bondade de Deus, as maravilhas de Deus. Mas a serva do Senhor nos diz, neste livro, A Orientação da Criança, num capítulo que se chama O Poder da Oração, que é o próximo depois da Bíblia no Lar, neste capítulo ela diz que se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é hoje. Hoje, agora, não podemos perder um só momento para ensinar a Bíblia para os nossos filhos, porque eles precisam ter convicção daquilo que está na palavra de Deus para que eles possam saber fazer escolhas certas com relação à sua vida futura, com relação à religião que devem seguir. E, como pais, nós temos que fazer o que estiver ao nosso alcance para que os nossos filhos realmente sintam alegria e prazer no estudo da Bíblia. Eu gostaria de colocar aqui para vocês alguns textos do Espírito de Profecia. Os monitores podem anotar onde se encontra. O livro Serviço Cristão, na página 210, diz o seguinte: é mister apresentar a religião às crianças de maneira atrativa, não repulsiva. Torne-se a hora do culto de família mais feliz do dia. A leitura das Escrituras seja bem escolhida e simples. As crianças tomem parte nos cânticos e sejam as orações curtas e específicas. Irmãos, é assim que nós temos que apresentar a religião para as crianças. Não vale a pena apresentar a religião para as crianças num culto comprido que não acaba nunca mais, que lê uma montoeira de coisas, lição de adulto, meditação dos adultos, a inspiração infantil, a lição de cada criança, tem cada um numa classe diferente, a lição dos adultos, o Espírito de Profecia, e faz aquele culto enorme. O culto vai passar a ser um momento de tédio para as crianças. Quando eu era criança, eu morava numa cidade do Nordeste do Brasil, cidade no interior de Pernambuco, uma cidade muitíssimo fria, uma cidade serrana. Era um frio insuportável de manhã cedinho. Em frente à nossa casa, morava um senhor da igreja que tinha 7 filhos. Um homem zeloso que fazia o culto cada dia com aqueles filhos. 5:30 da manhã acordava a família inteira para fazer o culto.
Porque tinha um filho em cada classe da escola sabatina, tinha que estudar lição com todos. Ainda tinha que estudar a lição deles. Ainda tinha que ler a meditação. Ainda tinha que estudar o Espírito de Profecia. Ele ia não sei mais o que. E tinha uma menininha da minha idade. E dizia, ai, na hora que eu vou dormir, eu só penso de manhã cedo, meu pai vindo me bater para eu sair da cama, para ir assistir aquele culto horrível de comprido, que não acaba mais. Irmãos, o culto era um fardo para aquelas crianças. E aquele homem era zeloso, fazia o culto todo dia, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. A criançada tinha que vir enrolada no cobertor, não podia cochilar, não podia, tinha que estar sentado, todo mundo quietinho, bonitinho no culto. E o culto era um fardo para eles. Cada dia aquele homem fez culto na sua casa. Sabe quantos dos 7 filhos são na igreja, irmãos? Nenhum. Não importa a quantidade de culto, não, isso não vale nada. O que importa é a qualidade do culto. Como eu estou fazendo o culto? Irmãos, a qualidade do culto é que vai determinar se o culto vai ser um momento de prazer ou se o culto vai ser um momento de tédio. Como é que eu sei para fazer um parâmetro assim para saber se o meu culto está bom ou não está? Se nós chamarmos as crianças para o culto e eles disserem, ai, mãe, espera só um pouquinho, deixa acabar só esse desenho na televisão. Aí o culto não está bom. A televisão está mais interessante que o culto. Ah, deixa eu só terminar de brincar aqui mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para o culto. O culto não está bom. Agora, quando a criança passa o dia inteiro atrás da mãe, mãe, vamos fazer o culto, papai, o culto, mamãe, vamos fazer o culto, se ele pede 3, 4, 5, 6 cultos por dia, aí seu culto está bom. Ele quer fazer culto várias vezes. Irmãos, o culto deve ser o momento mais feliz e mais agradável do dia. Ele tem que relacionar o ensino, o estudo da palavra de Deus como um momento de prazer. Não pode ser um momento de fardo, um momento desagradável, coisas que eles não gostem. Às vezes os pais repreendem, é hora de ensinar a reverência, é hora de ensinar, de disciplinar o filho para ficar quieto, mesmo na igreja. Se ele faz o culto em casa, ele vai se comportar na igreja. E às vezes o pai está lá e tem que sentar quieto, e não pode se mexer, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E ele pensa, daqui a pouco está na hora do culto, eu não aguento aquele culto. Então o culto passa a ser um fardo para as filhas. O culto precisa ser o momento mais feliz do dia. Agora, quem é responsável pelo culto? O pai, a mãe ou os dois? Vocês acham que são os dois que são responsáveis pelo culto? Eu acho que é o pai. Meu pai querido. Meu pai está. Orientação da criança, página 519. Eu vou ler no livro, porque no meu papel ali está só metade. Página 519 da orientação da criança. Espera só um bocadinho, que tem um texto aqui mais completo do que esse. Página 521 tem a mesma citação, só que mais completa. Eu vou ler na página 521. Que o pai, como sacerdote da família, deve dirigir os cultos matutino e vespertino. Na página 519 diz assim, que o pai, como sacerdote do lar, 519, deixa eu ver aqui, que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto que a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em tal casa, Jesus gostará de demorar-se. E aqui na página 521 é mais completo o texto. O pai, que é o sacerdote da família, deve dirigir os cultos matutino e vespertino. Não há razão para que este não seja o exercício mais interessante e agradável da vida do lar. E Deus é desonrado quando ele se torna seco e tedioso. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Olha como fazer o culto. Não deixeis que os vossos filhos ou qualquer membro da família os tema devido à sua monotonia ou falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando ele passa. Irmãos,
deve ser o alvo principal dos chefes da família tornar a hora do culto muitíssimo interessante. Por uma pequena atenção e cuidadoso preparo para este período em que vamos à presença de Deus, pode o culto familiar tornar-se agradável e será acompanhado de resultados que só a eternidade revelará. E quando o pai não está? Quando não, o pai não é cristão, aí a mãe toma a responsabilidade do culto. Quando o pai não está presente, está viajando, alguma coisa, a mãe toma a responsabilidade do culto. Mas estando em casa o pai, ou sendo cristão o pai, ele é o responsável pelo culto familiar. Mas irmãos, tem umas coisas interessantes sobre o culto nesse capítulo. Sabe o que eu descobri aqui? Na hora do culto, o que nós temos que fazer no culto? Você já viu que a leitura da Bíblia não pode ser cumprida? Nós já vimos que as orações também não podem ser longas. Eu não posso orar pelas missões mundiais. Abençoa o povo que está sofrendo lá não sei aonde, na guerra. Abençoa o irmão fulano que está no hospital. Abençoa não sei mais quem. Pessoas, pedidos que a criança não compreende, irmão. Se tiver criança em casa, a oração tem que ser curta e uma oração que possa ser compreendida pela criança. O culto tem que ser feito para os filhos em primeiro lugar. O nosso objetivo maior em nossa vida deve ser salvar os nossos filhos. Se eu tenho filhos pequeninos, o meu culto tem que ser direcionado para os pequeninos. Se eu tenho filhos adolescentes, eu tenho que fazer um culto direcionado para os adolescentes. Se eu tenho filhos jovens, eu tenho que fazer um culto direcionado para os filhos jovens. Mas o objetivo nosso deve ser salvar os nossos filhos. E eu quero mostrar para vocês uma experiência que eu descobri na Bíblia que eu fiquei encantada. Todos conhecem a história de Noé. A história de Noé está em Gênesis, no capítulo 6. Em Gênesis, no capítulo 6, nos diz, no verso 3, que Deus disse a Noé: não contenda o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus disse a Noé que a terra teria uma duração de 120 anos, certo? Tá. Vamos ver aqui no capítulo 7. Verso 6. Quando Noé era da idade de 600 anos, veio o dilúvio de água sobre a terra. Quanto tempo Deus deu para a terra quando avisou o dilúvio? 120 anos. Quantos anos tinha Noé quando veio o dilúvio? 600 anos. Quando veio o dilúvio, quando Deus anunciou o dilúvio, qual era a idade de Noé? 480 anos quando Deus anunciou o dilúvio, porque a terra teria 120 anos e Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, tá? Agora, no capítulo 5 de Gênesis, no verso 32, veja o que diz aqui. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Vocês sabiam que quando Deus anunciou o dilúvio, Noé não tinha nenhum filho? Irmãos, a ideia que a gente tem é que Noé já tinha filhos quando Deus anunciou o dilúvio. Mas ele não tinha nenhum filho. E os filhos de Noé nasceram quando a terra estava corrompida, a tal ponto que Deus resolveu destruir a terra porque não tinha condições mais de sobreviver o gênero humano. Deus resolveu acabar com tudo que havia feito. E Noé não tinha filhos quando Deus resolveu, para ver até que ponto a terra estava corrompida. Eu penso que não era muito diferente de hoje, naquele tempo. Porque, irmãos, a terra hoje está, eu acho que está talvez até pior do que nos dias de Noé. E muitas pessoas dizem: irmã, como é que eu vou salvar a minha casa e a minha família? Num mundo podre como este, onde a escola, onde os amigos, onde a influência do mundo, a televisão tem estragado tudo aquilo que eu tenho feito para salvar os meus filhos. Irmãos, Noé conseguiu. Os filhos de Noé cresceram no meio de toda aquela zombaria, no meio de todos aqueles escarnecedores, no meio de todas aquelas pessoas que chamavam Noé de louco e que não acreditavam em nada do que Noé pregava.
E a influência de Noé foi tão poderosa com os seus filhos. Eu acho que Noé falava do amor de Deus 24 horas. Esse inculcou realmente o amor de Deus na mente dos filhos. Porque ele conseguiu fazer com que os seus filhos não se corrompessem. Mas, irmãos, eu descobri um outro texto na Bíblia que eu nunca havia percebido. Apesar de já ter lido a Bíblia umas quantas vezes. Vamos procurar esse texto no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, e o verso 7. Todos nós conhecemos a história de Noé. Deus disse a Noé que o mundo teria 120 anos, que ele deveria construir um barco, e Noé pregou durante 120 anos, construindo o barco e pregando. Mas vocês sabem por que foi que Noé construiu aquela arca? Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Por que foi que Noé construiu a arca, irmãos? Para salvar a sua família. Noé estava pregando o que ele tinha que pregar, e nós vamos pregar hoje, porque nós precisamos pregar também e avisar o mundo que Jesus está voltando. Mas o nosso objetivo deve ser salvar a nossa família, deve ser salvar a nossa casa. E Noé construiu a arca para salvar a sua família. Irmãos, aquilo era um sacrifício enorme, fazer um barco enorme numa época, ele nunca tinha visto aquilo na vida. E Noé trabalhou incessantemente, os seus filhos trabalharam junto para salvar a sua família. O que é que nós estamos fazendo para salvar a nossa família? Às vezes a gente não faz nem um culto familiar porque não dá tempo. Uma coisa tão simples, 5 minutos, 10 minutos pela manhã, 10 minutos à tarde. É tudo que Deus pede de nós para que nós possamos falar especialmente do amor de Deus para os nossos filhos. Irmãos, o culto deve ser em função de salvarmos a nossa família. Se tivermos filhos pequenos, temos que fazer o culto para eles. Como é que eu vou fazer o culto? Faça uma pequena oração para que pedir a presença de Deus naquele momento. Cantem no culto. Às vezes a gente não canta no culto para ganhar tempo. Ah, mas se eu for cantar vai demorar. Eu não vou cantar, eu vou fazer o culto sem música. Página 523. Que haja cântico no lar. De hinos que sejam suaves e puros. E haverá menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto quanto a oração. Irmãos, deve haver música, cântico no lar. Mas se você tem criança pequena, qual é a música que você vai cantar? Para as crianças. Ai, mas nós não sabemos música de criança. Não tem problema, vai lá na publicadora e compra um CDzinho aqui, ó, da NET, cheio de música aqui. 22 músicas, é isso? 22 músicas para cantar no culto. Se for pouco, 22, aqui tem mais um cassete, ó, de música para cantar no culto. Existem CDs que se cantam na escola sabatina, irmãos, isso não é somente para os professores, isso aqui é para os pais cantarem em casa as músicas que as crianças cantam na escola sabatina. No CD do Hall tem 45 músicas, no CD do Jardim tem 40 músicas, no CD dos primários tem 35 músicas e esse é apenas a primeira remessa, o volume 1. Porque está saindo agora, próximo mês, o volume 2, com mais outras 110 músicas. Então, nós não temos desculpa de dizer que não temos música. O Inário Adventista tem uma sessão só de música para as crianças. Cânticos para as crianças, irmãos. E nós temos que cantar as músicas das crianças. Os nossos hinos, nós cantamos depois.
Está trabalhando? Põe o CD lá, vamos aprender os nossos hinos. Mas as crianças precisam cantar os cânticos que elas compreendem e que elas gostam, para que elas sintam alegria e prazer no culto. Tem uma sessão nos CDs do Inário Adventista que é só para jovens. Se temos filhos adolescentes jovens, vamos usar os CDs do Inário que são para os jovens. Mas vamos cantar na hora do culto. Irmãos, a lição da escola sabatina deve ser estudada no culto familiar. Alguns pais compram a lição e colocam a lição na mão da criança. Está aqui a sua lição. Sábado você tem que dizer que estudou 7. Estude a lição, aí vai embora para o trabalho. Quando chega, se estudou a sua lição, olha a lição da escola sabatina. Daí chega para o outro que é adolescente, a sua lição está respondida, tem que estudar a lição. Você estudou quantas vezes essa semana? Irmão, passa a semana inteira essa função perguntando se a criança estudou a lição. Olha o que diz a serva de Deus. Página 500 e... A minha página está errada aqui, deixa eu dar a página para vocês. Deve ser 519 e 15. Só dar a página. Só um minutinho. Eu vou dar o texto, depois eu acho a página. Na hora que ele precisa achar, não acho. Eu estou com a página errada aqui no meu papel. O texto diz o seguinte: pais, separai um pouco de tempo cada dia para o estudo da lição da escola sabatina, juntamente com os vossos filhos. Não é para entregar a lição na mão do filho e dizer estudo, você já sabe ler. É para estudar juntamente com os filhos. Tanto pais quanto filhos receberão benefícios desse estudo. Irmãos, nós temos que sentar junto. Se eles forem do rol do berço, estuda junto com eles. Se eles forem do jardim, estuda. Esse aí tem que estudar mesmo, porque eles sabem ler. Mas se forem do primário, eu tenho que sentar e estudar junto. Se forem de juvenis, eu tenho que sentar e estudar junto. Se forem jovens, eu tenho que sentar e estudar junto. Pais, separai um pouco de tempo para o estudo da lição juntamente com os vossos filhos. E se já forem todos adultos, estuda tudo junto, pai? Todos juntos também. Irmãos, outra citação aqui, orientação da criança, página 520. Pais e mães, por mais prementes que sejam os vossos afazeres diários, não deixeis de reunir a vossa família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos que os vossos filhos estão sujeitos à tentação. Página 520. Isso é um capítulo que se chama O Poder da Oração. Tudo que eu estou lendo aqui, se vocês perderem a página, não der certo por causa da edição, no capítulo O Poder da Oração. Irmãos, nós temos que encontrar tempo para fazer o culto familiar juntamente com os nossos filhos. Todos os dias pela manhã e à tarde. A irmã White diz que o universo celestial toma nota de cada família que ora diariamente. Se quisermos estar nos registros do céu, nós temos que fazer o nosso culto pela manhã e à tarde. E ela diz ainda assim, ó: não sei de nada que me cause maior tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa por uma noite sequer. Se não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, eu ali não permaneceria. Já pensaram? Irmãos, às vezes a gente diz, bom, eu tenho que fazer o culto. Estou consciente, o culto tem que ser feito. Mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho que arranjar nem que seja um minuto para fazer o culto correndo todo dia. E levanta naquela confusão e está na hora de sair, o trânsito é ruim, tem horário para estar no trabalho, o filho tem que ir para a escola.
E daí vamos fazer o culto e o pai a chama para o culto. Um vem penteando o cabelo, outro vem amarrando o sapato, o outro vem juntando os livros para ir para a escola.